Olá, muito bom dia para você. São 7 horas e 46 minutos. Sejam bem-vindos ao Saúde e Bem-Estar. A partir de agora, a gente vai trazer informações para que você tenha uma vida ainda mais saudável. Você pode participar através do 98802-8972, tá bom? 8802-8972. Esse número que você vai poder interagir conosco. Eu vou estar recebendo o Dr. Alisson Castro. Já está comigo aqui nos estúdios. Ele é urologista e a gente vai estar conversando sobre vasectomia. Um assunto muito importante que envolve a saúde do homem. Aí, às vezes, ele quer reverter essa situação. Pode? Vai influenciar em relação à questão da sexualidade dele? Eu vou perguntar justamente isso já para o Dr. Alisson. Bom dia, Dr. Alisson. Tudo em paz? Vou passar a câmera aqui para ele quando falar. É um assunto bastante interessante, né, Dr. Alisson? Sem dúvida. A vasectomia existem vários mitos e verdades, né, sobre vasectomia, e aí a gente vai tirar todas as dúvidas em relação a essa cirurgia que deixa o homem estéril. Olha, o assunto a gente escolheu, né, porque é um assunto delicado. Às vezes o homem não está preparado para fazer a vasectomia, mas quer fazer e depois quer reverter isso, né? Isso. Quando um casal decide não mais ter filhos, existem duas opções para esse casal. Ou o homem fazer a cirurgia de vasectomia, ou a mulher fazer a cirurgia de ligadura das tubas ou ligadura das trompas, né? Então, mas a gente sabe que a cirurgia de vasectomia é muito mais simples para o homem fazer, é muito mais tranquila, muito mais rápida e muito menos complexo do que a mulher fazer a cirurgia de ligadura. Então, quando o casal entra nesse consenso, que não quer mais ter filhos, isso é uma decisão que tem que ser bem pensada quando se trata desse assunto, é muito mais tranquilo, mais simples o homem fazer a cirurgia de vasectomia. É importante pensar bem e amadurecer bem essa ideia, Zéza, porque é possível sim reverter a cirurgia de vasectomia, como você falou, mas nem sempre a cirurgia dá certo. Então, por isso que tem que se pensar bem antes de fazer essa cirurgia, para que não haja no futuro um arrependimento e você cause um constrangimento para aquele casal que ainda pretenda ter filho. Aí quem pode fazer, então, a vasectomia, né? Eu acho que é um assunto que tem que ficar em alerta. Todo mundo pode fazer? Existe uma legislação, uma lei que nos dá respaldo em relação a esse tipo de cirurgia, já que vai deixar o homem estéril. A lei diz o seguinte: para fazer essa cirurgia de vasectomia você tem que ter pelo menos 25 anos de idade e tem que ter pelo menos um filho. Então essa é a lei que determina, que nos autoriza a fazer essa cirurgia para tornar o homem estéril, para que a gente siga de forma rigorosa essa legislação para que não dê nenhum problema, não para a nossa equipe, como também para a pessoa que está interessada. Então, tem mais de 25 anos e tem pelo menos um filho, a lei já permite a gente fazer essa cirurgia de vasectomia, em que a cirurgia, na verdade, consiste, Zéza, em nós seccionarmos, cortarmos e ligarmos um ducto chamado ducto deferente, que é um canalzinho por onde passa o espermatozoide. Vamos mostrar? A gente tem algumas imagens, eu acredito que as meninas estão se preparando aí. Olha aí como é que é esse duto aí. O antes, né? Isso. Tem os canais aí. Perfeito. E o depois da vasectomia. São imagens ilustrativas, tá, gente? Para você em casa ter noção do que a gente está falando. Essa imagem, Zéza, do lado esquerdo, né, mostra, vocês veem os dois testículos, e esse canal, esse ducto amarelo que está subindo aí atrás, né, esse canalzinho fino, é justamente o deferente, que leva os espermatozoides do testículo até o esperma, até o sêmen. E na foto aqui após a cirurgia, vocês veem que o ducto, esse canal está cortado, seccionado, ele é ligado e amarrado de forma bem efetiva, para que interrompa a passagem de espermatozoide, de forma que esse homem, ele continua tendo esperma, continua tendo orgasmo e ejaculação normalmente. Entretanto, no seu esperma não vai mais conter os espermatozoides, porque o canal foi interrompido. Doutor, quando a gente fala em relação ao que fazer essa cirurgia, você falou a amarração. Essa amarração não pode se romper e fazer com que vão fazer esse tipo de cirurgia, eles fazem essa pergunta e têm essa preocupação. Então, a cirurgia de vasectomia é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que a gente faz geralmente com anestesia local, a gente faz um pequeno corte de cada lado do testículo, a cirurgia dura em média 30 minutos, o paciente vai para casa na mesma hora, a recuperação é rápida, tranquila, e se a cirurgia for feita de forma bem feita, por um cirurgião, um urologista especializado, treinado, a chance de recanalizar esse ducto é praticamente zero, é muito raro, tá?
A gente ouve falar de alguns casos que aconteceu e quando a gente vai conversar com a pessoa, descobrir, vai investigar um pouco, a gente vê que essa cirurgia foi feita por uma pessoa que não era treinada, não era por um especialista, a cirurgia não foi bem feita, né? E isso, se realmente acontecer, pode recanalizar. Mas fazendo com um urologista treinado, especializado, a cirurgia sendo bem feita, é praticamente zero o risco de ter uma recanalização espontânea e aquela pessoa vir engravidar. É tanto que após a cirurgia, Zéza, depois de 30 dias da cirurgia, a gente faz um espermograma, que é um exame. A gente faz uma análise do esperma para a gente confirmar se os espermatozoides estão zerados, se não tem mais nenhum espermatozoide no esperma, para a gente poder liberar aquele homem a ter relação sexual sem preservativo e sem a mulher usar anticoncepcional de forma segura. Vamos a outra fotozinha aí para você que está em casa, por gentileza. A gente mostra agora de outro ângulo. Ó. Você pode prestar atenção aí nessa imagem, doutor? Isso. Quando a gente fala na questão, os testículos, eles vão permanecer com espermas ou não? Continua, isso é uma pergunta comum e as pessoas, os homens têm essa dúvida. Doutor, vou fazer a cirurgia de vasectomia. Vou ficar sem esperma? Vou ficar impotente? Vou perder sensibilidade? É uma dúvida muito frequente, Zéza. Então, a gente leva a informação da seguinte forma. A cirurgia de vasectomia, ela não mexe em nada na potência, na sensibilidade, no orgasmo, na ejaculação. A única efeito que a cirurgia promove é interromper a passagem do espermatozoide, né, de modo que ele continua tendo esperma, só que não vai mais conter espermatozoide, ou seja, porque o esperma é o líquido, né, e o espermatozoide são as células que estão dentro dele responsáveis, porque são as células responsáveis por engravidar, né, a sua esposa. Então, ele continua tendo esperma, continua tendo orgasmo, não afeta em nada a potência sexual, orgasmo e ejaculação. Apenas não vai mais ter espermatozoide, né, porque, na verdade, esse líquido não é produzido no testículo. Esse líquido do sêmen é produzido na próstata e na vesícula seminal. Ou seja, que está acima desse local que a gente seccionou, que a gente cortou. Entendi. Então não interfere nessa produção. A única coisa é que os espermatozoides que são produzidos no testículo é que não vai chegar até o líquido. Não vai ter o caminhozinho, né? Exatamente. Mas o líquido continua saindo normalmente. O acesso, o caminhozinho foi cortado. Exatamente. Né? Não tem para onde. Vai chegar ali e vai parar. Exato. Mesmo ele fazendo esse início de percurso, ele morre ali naquele canalzinho que está fechado? A tendência é ele ficar armazenado abaixo daquele local que a gente fez a Ele não nem tenta subir, não né? sobe, fica ali armazenado, né? É tanto que quando a gente faz a cirurgia de reversão de vasectomia, que a gente recanaliza esse ducto, é uma microcirurgia, é uma cirurgia mais delicada, mais complexa, mas que é possível sim reverter esse canal, reverter esse ducto, o homem pode voltar a engravidar. É comum os homens pedirem para refazer? Não é tão comum. Voltar atrás? Não é tão comum, Zéza, porque a maioria dos homens, quando realmente pensam em fazer a cirurgia de vasectomia, geralmente já tem 3, 4 filhos, já está com sua família constituída, e geralmente é uma decisão amadurecida com sua esposa. Então, na maioria dos casos, eles não se arrependem. Um caso ou outro que às vezes vem se arrepender. E aí é possível reverter. E quando a gente reverte, esse homem pode sim voltar a engravidar. Ou seja, sendo isso uma prova de que existe espermatozoide ainda ativo, vivo, dentro do testículo que está ali armazenado. Olha, o Fernandes Nunes, ele está aqui no centro da cidade, colocou onde ele estava e tudo. Obrigado, viu, Fernando, pela atenção. Ele perguntou, no caso, por que tem essa questão da lei, já que o homem, se ele tem a determinação de fazer ou não a vasectomia, a vida dele, mesmo ele sendo jovem. Isso. Existe essa legislação, na verdade, é uma lei que tem que ser cumprida, na verdade. Isso tanto para a cirurgia de vasectomia quanto para a cirurgia de ligadura. Né? Por que se criou essa lei? Né? Porque, na verdade, se observava antigamente que muitos se entendia que uma pessoa mais jovem, que às vezes não tem uma maturidade, aquele homem que nunca casou, nunca teve filhos, a probabilidade dele se arrepender no futuro e querer ter um filho é muito grande. E já teve alguns casos no passado que teve problema em relação a isso. Então, se criou-se essa lei, né, com o respaldo da Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o pessoal da Justiça, e criou-se essa lei, que já é uma lei antiga, né, justamente para embasar e dar respaldo a essa cirurgia, justamente para evitar esse tipo de arrependimento, para que a cirurgia seja feita com maturidade, com uma pessoa que já tem uma maturidade, que já tenha pelo menos um filho, para que você diminua a probabilidade de você se arrepender no futuro. Olha, a Kessia está perguntando aqui, obrigado, viu, Kessia, pela sua atenção, está no Santo Antônio. Ela disse se os cortes são grandes. Eu te tenho outra foto ilustrativa, viu, Kessia? Vamos dar uma olhadinha aí nessa foto?
os cortes não são grandes, né? Não vai ficar Não. cicatriz. Não, o corte é bem pequeno, Zé, em torno de... A ilustração ajuda, né? Exatamente, essa foto mostra muito bem esses dois tracinhos na horizontal. No centro nós temos o pênis e de cada lado nós temos aí o testículo, a bolsa escrotal, né? E nós fazemos um pequeno corte de mais ou menos 1,5 centímetro, 2 centímetros no máximo, tá? De cada lado do testículo, é bem pequeno. É feito com anestesia local, a cirurgia dura em média 30 minutos, o paciente vai para casa na mesma hora, com 2, 3 dias ele já pode estar trabalhando, fazendo suas atividades habituais. Pós-operatório, então, super simples. Pós-operatório tranquilo, dói muito pouco, quase não tem dor depois da cirurgia, porque o corte é muito pequeno. Anestesia local? Anestesia local. Então é muito mais simples o homem fazer a vasectomia do que a mulher fazer a cirurgia de ligadura das tubas e das trompas uterinas. Pois é. E olha, e as suas atividades vão poder ser feitas normal, como o doutor Alisson está falando aqui, e na questão da vida sexual também, né? Parece que retorna mais rápido também. Sem dúvida, a vasectomia, só reiterando, ela não interfere em nada na ereção, na potência, na sensibilidade, orgasmo. Você continua tendo orgasmo, ejaculação e continua tendo esperma, como eu tinha falado. A única diferença é que esse homem vai ficar estéril, ou seja, não é mais capaz de engravidar, porque não tem mais espermatozoides no seu sêmen. Fica só um pouquinho aqui comigo, a gente vai para o intervalo para ele concluir o raciocínio, a gente já volta com Saúde e Bem-Estar.